Hoje você vai aprender a fazer essa base de sabão super transparente, fácil de fazer e não precisa de EDTA, isso mesmo. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que eu postar um vídeo novo. E lembrando que no final do vídeo eu vou mostrar o resultado dos meus inscritos que fizeram essa receita. Então, bora pro vídeo. Bom, gente, para começar nossa receita, aqui eu tenho minha bacia. Vamos fazer hoje o ponto de traço, tá? E não vai ser o sabão do susto, vai ser o sabão normal. Coloquei aqui no meu recipiente, na minha bacia, 500 ml de óleo novo. Bernardo, posso fazer com óleo usado, sem gordura animal? Pode, só não pode ser óleo de gordura animal, porque senão não dá certo, não vira sabão. A mesma medida de óleo eu vou colocar de álcool, sendo que o álcool que eu estou utilizando é o álcool 70%. Se você não estiver encontrando o álcool 70%, você pode utilizar acima dessa porcentagem ou, se for etanol, você utiliza um pouquinho menos. Show? Aqui eu já coloquei o álcool. Esse meu copo de medida eu tenho 200 gramas de soda cáustica em escamas diluída em 200 ml de água. O que nós vamos fazer? Vou pegar a minha espátula, vou ficar misturando muito bem esse álcool e o óleo até ele ficar esbranquiçado. Para que isso, Bernardo? Para que não ocorra uma saponificação falsa ou que não ocorra qualquer outra coisa, tá? Então é muito importante que você misture bem o álcool e o óleo até ele ficar esbranquiçado. Ficou esbranquiçado? Aí sim você vai entrar com a soda já diluída. Bernardo, eu preciso esperar a soda esfriar para colocar na minha receita? Não precisa, tá, gente? Na maioria das minhas receitas aqui do canal, eu não espero a soda esfriar, até porque eu não tenho essa paciência, tá? Vamos colocar aos poucos e misturando a soda e vocês podem ver que já está ocorrendo a saponificação. É assim mesmo, tá? Vamos fazer o ponto de traço. Bernardo, o que era o ponto de traço? O ponto de traço nada mais é do que uma pasta. Quanto mais seca e mais branca, melhor, tá? Então vou acelerar o vídeo. Vamos misturar isso muito bem até que pegue o ponto de traço. Ponto de traço não pode estar nem molhado por cima. Ele tem que estar totalmente seco e o mais branco possível. Já acelerei o vídeo aqui. E assim nós vamos. Vai misturando até pegar o ponto de traço. Isso aí vai demorar em média uns 7 minutos. Dependendo da força do teu braço, tá? Se quiser parar um pouquinho para descansar, pode parar um pouquinho para descansar, tá? Aqui, chegou no ponto de traço. Agora nós vamos entrar com 2 litros de água fervendo. Show? Se tiver nesse ponto aqui igual o meu, bem maçudo assim, mas não empedrado, você pode colocar os 2 litros de uma vez só. Mas se caso o seu ponto de traço fique vários pedaços, aí você coloca 1 litro primeiro, mistura, 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 e depois você coloca mais 1 litro de água para ele dissolver por completo. Por quê? Às vezes quando a gente coloca 2 litros de uma vez só, a gente mistura, mistura, mistura e não dissolve, é porque a água esfriou. Então é bom você colocar metade e depois a outra metade. Como eu já tenho experiência e sei que esse ponto que eu deixei, ele não vai ficar com gruminhos grandes, e se ficar com gruminhos vai ser poucos e bem pequenos, tá? Por isso eu coloquei de uma vez só os 2 litros. Agora, de novo, não tem mistério algum. Atenção! Se você quiser fazer esse sabão para lavar roupa, tudo bem que a água sanitária ela ajuda a tirar o ranço do sabão porque tem água sanitária. Mas se você quiser não ter dúvida que não vai ficar com cheiro de ranço, lá no comecinho da receita, quando eu coloco óleo, vocês podem colocar um pouquinho de essência lipossolúvel, porque aí é 0 chances
de ficar com cheiro de ranço para você fazer para lavar roupa. Até então, isso aí é um sabão coringa que você pode fazer para limpeza pesada, você pode fazer para detergente ou você pode fazer para lavar roupas, sendo que para lavar roupas tem esse mero detalhe. Show? Por isso eu sempre falo para vocês, assiste o vídeo completo, porque eu dou dicas no meio do vídeo. Não fica pulando, porque depois vocês fazem errado e depois vem reclamar comigo aqui, sendo que tem no vídeo. E bora acelerar o vídeo. Nessa parte aqui, gente, vocês podem ver que eu vou colocar 100 ml de água sanitária e ele clareou. Quando sempre ficar com esses gruminhos assim por cima, parece uma nata, é porque ele está pedindo álcool. Por que isso acontece? Eu não sei. Sempre quando isso acontecer, é só você colocar um pouquinho mais de álcool que ele volta ao normal, tá? Isso aí serve para qualquer sabão. É bom que vocês conseguem se virar sempre que der alguma coisa errada. Só coloquei um pinguinho só de álcool a mais e ele voltou ao normal. Agora é a hora de a gente colocar água em temperatura ambiente. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, já está quente. Então a água da torneira não está sendo muito fria. Então eu vou colocar sem medo, tá? Vou colocar aos poucos, é claro, até porque a nossa mistura está quente. E se a gente colocar de uma vez só, talha. Mas para não talhar, a gente sempre coloca aos pouquinhos a água e vai misturando. Se for água fria da torneira, onde que você está fazendo está frio, você vai mais devagar ainda, pelo menos até baixar a temperatura desse sabão. Isso aí é de suma importância. Não pode dar mole, porque muita gente erra o sabão porque faz isso. Faz o sabão inteiro perfeito. Vai colocar água fria, dá M, por quê? Porque não viu o vídeo, entendeu? Então prestem bastante atenção. Estou colocando primeiro 3 litros de água em temperatura ambiente e vocês podem observar que ele já está engrossando. Tá engrossando é porque tá dando super bom. Se continuar aguado e subir um talhado, é porque a água deu choque térmico. Mas e agora, Bernardo? Eu tô desesperado. O que eu faço? Vou jogar tudo fora, minha receita. Não, gente. Calma. Já tem receita aqui no canal que eu mostro como consertar. Mas vou dar aqui para vocês a luz no fim do túnel. Aconteceu isso com você? Pega parte desse sabão, esquenta e volta com ele para a bacia para ele derreter novamente. Deixa ele esfriar um pouco e depois você volta colocando mais água que está na receita, tá? Que eu coloquei 3 litros e vou colocar mais 3 litros depois. Mas se você esquentou a água, talhou, né? Como eu disse, e teve que esquentar novamente, espere ele esfriar para você colocar o restante da água. Outra dica importante, Bernardo, quero sabão super transparente que nem o de mercado, que pareça água, né? Assim, a transparência, não a textura. É só você colocar EDTA, que vai tirar o perolado e vai deixar ele transparente que nem o de mercado. EDTA, geralmente a gente usa 1 grama para cada litro, mas quanto mais litros nós usamos, menos EDTA nós usamos, ok? Então, como aí vai dar uns 10 litros, eu vou colocar 10 gramas de EDTA, não aí nessa receita, tá? Eu tô supondo que eu colocaria, mas eu não vou colocar. Agora vamos colocar mais 3 litros de água em temperatura ambiente. Essa segunda água não precisa se preocupar, porque os 3 litros da primeira já esfriou. Então essa água aí vocês vão colocar à vontade, sem medo de talhar. Ele só vai engrossar. Como essa receita não leva nenhum bicarbonato, nenhum sal, nenhuma barrilha, o único sódio que leva é do cloro, que vem do hipoclorito de sódio. Logo, ele serve como um espessante, não um espessante real, né? Mas ele dá uma engrossadinha lá no sabão, tá? Então, se você quiser fazer para sabão, para lavar roupa, você vai colocar o bicarbonato. Você vai querer fazer sabão para limpeza pesada,
pode deixar do jeito que tá ou botar a barrilha leve, se você quiser ele mais forte. Quero fazer para detergente, coloco bicarbonato. Quanto de bicarbonato eu coloco, Bernardo? Gente, vocês vão colocar aí, foi 200 gramas de soda cáustica, coloca 200 gramas de bicarbonato que tá tudo certo. Vai dar bom do mesmo jeito. Show? Sendo que tem o porém do bicarbonato. O bicarbonato ele vai puxar o perolado. Se você não quiser o perolado, você coloca o EDTA. Agora eu vou deixar ele descansando aqui de meia hora a 1 hora e volto para mostrar para vocês. Depois desse tempo, olha como é que ele ficou. Super transparente. Tem esses gruminhos aí, mas esses gruminhos, eles dissolvem conforme o descanso. Lembrando que toda receita que eu passo aqui para vocês, todas elas rendem mais do que eu falo. Engrossou, não deixa ele engrossar e virar um gel. Pode colocar mais água. Vocês sempre têm essa coisa na cabeça. Se eu colocar mais água, vai estragar o sabão. Não. Engrossou? Pode colocar mais água, tá, gente? Isso aí vai render muito mais. E olha que transparência, que lindo. E sem EDTA. A única coisa que eu coloquei a mais foi a água sanitária, que já deu esse aspecto lindo. Olha, eu vou levantar aqui para vocês verem. Receita fácil, rápida, sem mistério algum. Gostou? Curta, comente, compartilhe, que isso ajuda muito o canal a crescer. Deixa o coraçãozinho para o YouTube entender que vocês gostaram e para ele entregar mais vídeos assim para vocês. Show? Agora eu vou mostrar para vocês, em primeira mão, o resultado dos meus inscritos que fizeram essa receita comigo no grupo fechado que eu tenho, tá? Para entrar nesse grupo, é só você entrar aqui no grupo de vendas e falar, quero participar do grupo fechado do Bernardo, que lá elas vão te encaminhar. E se você quiser virar um expert em saboaria, tem o curso Sabão Caseiro Lucrativo, que tem sim certificado no final do curso, tá? Tá aqui no primeiro comentário fixado que eu vou deixar. Então, gente, vou deixar aqui o resultado para vocês das meninas. Até a próxima. Tchau, tchau! Oi, gente. Meu nome é Elaine, sou de Itapipoca, Ceará. Fiz esse maravilhoso sabão com a ajuda do Bernardo e ficou lindo, perfeito, maravilhoso, transparente, ainda vai clarear mais. Foi feito nesse instante e eu amei. Essa foi a receita de hoje, a aula com o Bernardo. Meu nome é Andréia, de Campinas. Sabão perfeito, sabão finalizado, com a aula do nosso mestre Bernardo Fernandes. Sou Josi, de Ribeirão Branco, São Paulo. Meu nome é Gina, falo de Porto Seguro e esse é o sabão que eu acabei de fazer, a receita do Bernardo. Muito fácil, muito potente, olha que lindo. Amei a receita.